Jesus mandou fazer discípulos, porque discípulos são ensináveis. Aleluia. Tem gente que não é ensinável, não aprende nada, não é aberta a aprender. Não podem ser discípulos de Jesus, nem estarão no céu. No céu só estarão discípulos de Jesus, que aprenderam com Jesus, foram ensináveis. Sejamos ensináveis, amém? Aleluia. Hoje nós vamos entrar no 12º capítulo do Evangelho segundo João. Então abra em João capítulo 12 e nós vamos ler apenas dos versículos 1 a 11, dentro desses títulos que eu coloquei aqui, que você está vendo aqui na parede. Jesus em Betânia. Betânia, em Betânia, era a casa de Lázaro, que Jesus havia ressuscitado, conforme nós vimos no capítulo 11. E ali Jesus foi ungido por uma das irmãs de Lázaro, Maria. Marta e Maria eram as irmãs, e Maria ungiu Jesus com um óleo, com um bálsamo perfumado. Por isso o título aí é Unção Memorial. Então, João capítulo 12, vamos ler juntos do primeiro versículo ao 11º, de 1 a 11. Amém? Todos juntos. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Aleluia. Então, nesse texto nós temos um evento importante, lembrando que Jesus ficou sendo perseguido, grandemente perseguido, após a ressurreição de Lázaro, esse milagre. Muitos creram nele, mas muitos estavam querendo matá-lo. No final do capítulo 11, ele ficou refugiado numa pequena cidade chamada Efraim, e no capítulo 12, ele vem para mais próximo um pouco de Jerusalém, a 3 quilômetros de Jerusalém, numa cidadezinha chamada Betânia, na casa então do Lázaro, que ele havia ressuscitado, e das irmãs dele, Marta e Maria. E
nós vimos aqui Maria realizando uma boa obra uma boa obra de Deus em Cristo Jesus, ungindo com óleo. Nós vamos ver mais uma vez aqui o João capítulo 12, o versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Repitam. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Aleluia. Este fato foi registrado também por Mateus. Embora que Mateus capítulo 26, no versículo 10 ao versículo 13, ele cita o lugar. Em Mateus capítulo 26, cita o lugar, não coloquei ali, mas um pouco antes, no versículo 9, Jesus estava em Betânia. A data é a mesma data, João 12 e Mateus 26 estão registrando aí 6 dias antes da Páscoa. Foi antes ali então da morte de Jesus na cruz do Calvário que aconteceu isso. Só que diferente de João, Mateus não identifica quem é a mulher e coloca um elemento diferente. João diz que ela ungiu os pés de Jesus. Mateus escreveu que ela ungiu a cabeça. Vamos ler o texto de Mateus, que está aqui, Mateus 6, de 10 a 13. Dá para enxergar daí? Vamos ler juntos? Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Portanto, nessa noite nós estamos obedecendo uma determinação de Jesus. Essa determinação final aqui, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, o evangelho do reino de Deus, Jesus ordenou que fosse contado o que fez essa mulher, que Mateus não diz quem é a mulher, não quis identificar a mulher, mas João identificou Maria, irmã de Marta e de Lázaro, em sua memória, em memória dessa mulher, o que ela fez. É uma ordem de Jesus. Então, como nós aqui pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, estamos também obedecendo a essa ordem de Jesus para contar, para narrar essa história e o significado dessa história. Por que Mateus não quis identificar aqui? Mateus escreveu o Evangelho para judeus, para evangelizar judeus. Ele não quis citar aqui que Maria era a Maria, irmã da Marta e do Lázaro, porque ele já sabia que essa família não era muito bem vista pelos judeus. Então ele estava escrevendo o Evangelho para os judeus, ele não quis citar quem era a mulher aqui quando ele escreveu. O objetivo de Mateus é evangelizar judeus. Então ele omitiu que era Maria, só falou a cidade, que era Betânia, mas não falou que era Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro. Por que os judeus não viam muito bem essa família? Porque eles viram nessa família, por causa da ressurreição de Lázaro, um motivo a mais para perseguir Jesus, para matar Jesus. E como eles eram amigos de Jesus, então Mateus não quis usar o nome dessa família, o nome dessa mulher,
para escrever o Evangelho, já que ele queria evangelizar judeus, e talvez se algum judeu lesse isso aqui, ele ia falar, não, esse cara aqui ele está elogiando aquela família lá que nós não gostamos dela. Então Mateus preferiu omitir quem foi a pessoa, mas não omitiu o fato, o que ela realmente fez. Outra diferença, Mateus disse, você lê um pouco antes, aí se você lê na sua Bíblia aí, antes do versículo 10, que essa mulher derramou esse perfume sobre a cabeça de Jesus, diferente de João, que diz que ungiu os pés de Jesus. Mas Mateus diz que ela ungiu a cabeça, jogou o óleo, o bálsamo, sobre a cabeça de Jesus. Outra coisa importante, Mateus estava escrevendo para os judeus. Na época havia a cultura de que os escravos, os servos, porque era um período de escravatura, a escravidão fazia parte dessa sociedade, onde nos tempos em que a Bíblia foi escrita, e quem lavava os pés do dono da casa, do Senhor, era um escravo homem. Jamais uma mulher lavava os pés de um homem. Os judeus tinham como abominável uma mulher lavar, ungir, beijar os pés de alguém, ainda enxugar com seus cabelos. Seria um ato de prostituição, de sensualidade ou de imoralidade para os judeus. E como Mateus estava então evangelizando judeus, ele evitou dizer que Maria ungiu os pés, mas que Maria jogou óleo sobre a sua cabeça. Não faz a menor diferença, porque as duas coisas são importantes, ungir a cabeça ou ungir os pés. O Salmo 133 traz uma tipologia de Jesus Cristo no sumo sacerdote Arão, o irmão de Moisés, aonde o rei Davi escreveu no Salmo 133, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aí ele fez duas comparações. Primeira, é como óleo suave, o bálsamo, esse bálsamo de nardo puro, derramado sobre a cabeça de Arão, o óleo para ordenar o sumo sacerdote, lá no livro do Levítico e também no livro de Êxodo, Moisés foi quem, por ordem de Deus, ordenou Arão, seu irmão, como sumo sacerdote dos levitas no Antigo Testamento, derramando óleo sobre a sua cabeça. E o óleo escorreu pela sua barba e desceu, de acordo com diz o Salmo. Em português, nós temos aí no Salmo 133, que o óleo desceu até a gola das suas vestes, porque o sacerdote usava vestes talares, que são vestes compridas, como um vestido, que a gola toca lá nos pés. Então o óleo foi derramado na cabeça e chegou até aos pés. Em hebraico nem fala das vestes. Em hebraico, o Salmo 133 diz que o óleo foi derramado, foi jogado na cabeça de Arão, escorreu pela sua barba e escorreu até toda a sua estatura. Ou seja, toda a sua estatura, da cabeça aos pés. Outra diferença que nós vemos aqui em Mateus para João é que em Mateus, os discípulos, Mateus diz que todos os discípulos é que reclamaram, poderia ter, isso é um grande desperdício, e João descreveu que foi apenas quem reclamou foi Judas Iscariotes, dizendo que poderia ter sido vendido esse perfume aí, e ter sido doado aí o dinheiro para os pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Tem muita gente que diz assim, não vou dar meu dízimo da igreja, não, vou dar para os pobres. Não é porque se importa com os pobres, não, é porque não acha que deve dar na igreja, porque não, vou dar na igreja para enriquecer pastor, não. É gente que já tem o seu coração desviado. Não é porque tem amor para os pobres, não.
Quem tem amor para os pobres, além de dar o seu dízimo na igreja, ajuda os pobres, fora do dízimo. Porque dízimo é uma oferta para a pregação do Evangelho, para a pregação da palavra de Deus, não é para pobres. Para pobres, nós sempre teremos conosco, mas o Evangelho, que é Jesus Cristo, nem sempre temos. Quem prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Diz a palavra de Deus isso. A palavra de Deus está mentindo? Não. Muito bem. E Judas faz uma coisa interessante. Judas, que era um homem inteligente, viu? Não vai pensar que porque ele foi o traidor, não era um homem inteligente que sabia de muitas coisas, não. Ele sabia sim. Ele até calculou, esse perfume aí dá para vender por 300 denários. 300 denários, calculando mais ou menos hoje, para os dias de hoje, dá no mínimo um pouco mais de 10 mil reais. Aquele dia, Maria fez para Jesus uma oferta de 10 mil reais. 10 mil reais. A cabeça da maioria das pessoas pensa que oferta, vou dar uma oferta, 50 centavos. R$1. No máximo 100 reais, ninguém passa de 100 em oferta. Maria trouxe uma oferta de 10 mil reais. Não era uma família rica, não. Maria, Marta e Lázaro não eram uma família rica. Jesus não gostava muito de ficar em casa de família de gente rica. Ele ficava em casa de famílias de pessoas pobres, como ficou na casa da sogra de Pedro. E quando ele vinha para Jerusalém, não ficava na casa de nenhum dos ricos de Jerusalém. Ele ficava hospedado numa casa humilde, da pequena currutelazinha chamada Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém. Não era uma família rica, Maria não era uma pessoa rica, nem Marta, nem Lázaro. Mas aquele dia ela fez uma oferta a Jesus de 10 mil reais. Esse era o preço do perfume, do óleo perfumado com o qual ela veio e ungiu Jesus. Essa unção é uma unção profética. Ao realizar essa unção, Maria estava sendo usada pelo Espírito Santo de Deus para confirmar que Jesus é aquele que foi profetizado lá no Salmo 133 como Arão, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o principal de todos os sacerdotes. No Antigo Testamento existiram muitos sumos sacerdotes. Cada vez que um sumo sacerdote morria, um sacerdote era elevado a essa posição de sumo sacerdote. No Novo Testamento diz em Hebreus capítulo 8, versículo 1, que nós temos um único sumo sacerdote. Insubstituível, porque ele morreu, mas foi ressuscitado, está vivo para nunca mais morrer e está intercedendo por nós à direita do Pai. Sacerdote significa intercessor, significa mediador. Sumo sacerdote significa o mais alto intercessor, o mais alto mediador, e no dizer do Novo Testamento, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é quem intercede por nós. Também João 8,32, Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está sentado à direita de Deus, é quem intercede por nós. Essa é a função de sumo sacerdote. Maria está ali sendo usada pelo Espírito de Deus para confirmar a todas as pessoas que estavam ali presentes, inclusive a Mateus e a João, que estavam ali presentes e iriam mais tarde escrever sob a inspiração do Espírito Santo, iam contar essa história para dizer que Arão profetizava para o verdadeiro sumo sacerdote que viria, e ele chegou, ele é Jesus. Esse foi o significado daquela unção. Mas nós temos outros significados. Esse significado é um significado espiritual. Outro significado ainda teológico e espiritual. A unção é para todo o corpo.
A unção, Salmo 133, derramada sobre a cabeça, como eu acabei de explicar, escorre pela barba e chega a todo o corpo. Mateus coloca a cabeça, João coloca os pés. Que a mulher jogou óleo na cabeça, Mateus jogou óleo nos pés de Jesus, ungiu os pés de Jesus, aqui em João, né? Maria, irmã de Marta e de Lázaro. A cabeça representa a mente. Unção é uma coisa que foi tremendamente desviada no entendimento das pessoas hoje em dia. As pessoas pensam que hoje em dia unção é certas coisas que estão acontecendo por aí afora, que Deus não faz isso, que Jesus não fez isso. Coisas terríveis. Unção abre em 1 João capítulo 2, para você ver o que é unção. 1 João capítulo 2, versículo 20 e o versículo 27. Primeiro versículo 20. Esses são os dois versículos que mostram para nós o que é unção. 1 João 2, versículo 20. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Repita. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Unção é conhecimento, irmãos. Unção é conhecimento. Versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Repitam. Uma frase aqui desse versículo 27, olha. A sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Repita só essa frase. A sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. A unção, amados, é chamada de unção porque ela é obra do Espírito Santo na nossa vida. Ungido é quem é uma habitação viva do Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem a unção de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não tem a unção de Deus. Mesmo que alguém derrame 1 litro de óleo sobre a cabeça dessa pessoa, não adianta nada. A unção não é externa, a unção é interna. E a unção é na mente. Por isso que esses dois versículos, 20 e 27, falam de conhecimento. Fala de ensino. A unção ensina. A unção traz conhecimento. Foi o que Jesus disse acerca do ministério do Espírito Santo, que nós vamos ler agora. Agora volta para João, o Evangelho, agora segundo João. Textos que nós ainda vamos chegar lá. Estamos no capítulo 12 de João, mas vamos no capítulo 16, versículo 13, João 16, 13, quando Jesus disse acerca do Espírito Santo:
A mesma coisa que nós acabamos de ler na primeira epístola de João sobre a unção. João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Repita. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo é o chamado aqui por Jesus de o Espírito da verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade? João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Agora, o que é a verdade? A palavra. João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Verbo de Deus, a palavra de Deus. E quem nos guia, o que é guiar? Guiar é a função de um mestre. O mestre que nos ensina, que nos guia a toda a verdade, é o Espírito Santo. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Olha agora no capítulo 15, de João aí, os dois últimos versículos, 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Basta ler o 26. Aleluia. Lembram quando vocês leram agora há pouco, em 1 João 2,27, que a sua unção vos ensina todas as coisas? Agora veja isso de novo aqui no João 14, volta agora para o capítulo 14 de João. João 14, também o 26. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Repitam. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele vos ensinará todas as coisas. A sua unção ensina todas as coisas. A unção na nossa vida, amados, é o Espírito Santo. Nós não precisamos mais usar óleo. Ouviu? Vocês estão vendo aqui que nós não temos óleo aqui? Domingo passado alguém estava nos visitando aqui e perguntou se a gente tinha óleo. Nós temos, o nosso óleo é o Espírito Santo. É a unção, é a palavra é o óleo. O óleo foi usado no Antigo Testamento para profetizar a vinda do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo já veio, não precisa mais do óleo. Aleluia. Aleluia. Tiago escreveu lá na epístola, né? Está alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja, façam oração sobre o doente e unge ele com óleo. É o único texto aí no Novo Testamento, nas cartas, que fala sobre óleo. Porque Tiago estava escrevendo para cristãos convertidos do judaísmo e não das demais nações. E naquela época, no primeiro século, os cristãos convertidos do judaísmo mantiveram certas práticas judaicas e dentre essas práticas judaicas mantiveram o uso do óleo.
Mas as demais nações da terra, que não tinham esse costume, nem ligavam para essa questão de óleo. Jesus curou quantos doentes colocando óleo sobre eles? Nenhum. No livro dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos também foram instrumentos de Deus para curar enfermos e não usou óleo nenhum com eles. O óleo era uma representação do Espírito Santo, por isso no Antigo Testamento era obrigado a usar, fazia parte daquela aliança. Na nova aliança, não precisamos do óleo, porque nós temos o Espírito Santo. Vou dar um exemplo prático aqui, Vamos supor que, um dia eu não estivesse aqui para pregar. Então eu colocaria um representante. Por que o representante está aqui? Porque eu não estou. Se eu chegar, ainda precisa do representante? O óleo era um representante, profetizando a vinda do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo já veio. Para que precisa do representante? Precisa do representante? Ou você prefere o óleo do que o Espírito Santo? Você prefere o representante ou aquilo que ele representava? É por isso que hoje em dia existe até eu chamo assim de oleolatria, uma idolatria do óleo. Tem gente que idolatra o óleo. É óleo para colocar, tem que ungir o carro, tem que ungir a casa, tem que ungir a roupa, tem que ungir a comida, tem que ungir não sei o quê. E as livrarias evangélicas por aí cooperam com isso. Chega, tem óleo com cheiro disso, com cheiro daquilo, cada olhinho com um cheiro diferente, olhinho perfumado com um cheirinho diferente. Amados, nós não usamos mais óleo, não precisamos de usar óleo, porque o óleo representava o Espírito Santo. O Espírito Santo já veio, não precisa mais de representação. Ele está aqui e a sua unção é nos ensinar. A unção é o conhecimento que ele traz para nós. Por isso, Mateus diz que ela ungiu a cabeça de Jesus. A cabeça é o conhecimento. João diz que ela ungiu os pés. Os pés representam os membros do corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça. O corpo obedece à cabeça. Os pés andam. Os pés representam o andar, o caminhar, a conduta, o comportamento, como nós andamos. Nós andamos de acordo com aquilo que pensamos. Se a palavra de Deus for escrita na nossa mente, os nossos pés vão obedecer. Vamos andar de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Quando alguém não se comporta bem, não anda bem, é porque na sua cabeça não está escrita a palavra de Deus na mente. Quem não tem unção na mente, não vai ter o andar nos pés, não vai ter a conduta correta. Porque está cheio de gente que se chama crente, que se diz crente, mas não tem uma conduta correta, porque não tem a mente renovada pela palavra de Deus. É crente religioso e não crente espiritual. O crente espiritual é aquele que se renova a cada dia pelo ministério da palavra de Deus na sua mente, como Paulo escreveu em Romanos 12:2. Transformai-vos mediante a renovação da vossa mente. E aí, com a palavra de Deus na nossa mente, o nosso andar, o nosso comportamento, a nossa conduta de vida será de acordo com a palavra de Deus. E isso é a unção de Deus. Viu, amados? Isso é a unção de Deus. Unção não é ficar caindo por aí, tremendo, pulando, dando cambalhota, igual muita gente está pensando por aí. Jesus não fez isso. O mais ungido de todos. Fez? E os apóstolos? Também não. Mas eles ensinaram a palavra? Ensinaram o evangelho? Ensinaram a verdade? Essa é a unção. Essa é a unção. O ensinamento é a unção. Aleluia. Agora, voltando agora
para o que a mulher fez e que Jesus diz aqui em Mateus, que deve ser contado em memória dela. Eu preparei um slide aqui que consta de algumas coisas acerca dessa oferta que essa mulher fez a Jesus, trazendo aí então desse óleo que ela derramou sobre a cabeça e que chegou até os pés. Eu falei, de acordo com o preço dado por Judas Iscariotes, que esse óleo valia 300 denários, 10 mil reais. Uma oferta que essa mulher fez, ela fez essa oferta porque ela estava coagida a fazer? Por isso eu coloquei ali em cima, diga, sem coação. Sem coação. Segundo, ela fez essa oferta porque ela tinha algum interesse em receber alguma coisa depois disso? Não. Por isso eu escrevi ali, diga, sem interesse. Sem interesse. Ela fez com espontaneidade. Tá? Espontaneidade. Essa é uma característica da oferta. Tá? Essa é uma característica da oferta. Espontaneidade. No lugar da palavra espontaneidade, o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 9, 7, alegria. Deus ama a quem dá com alegria. Repita. Deus ama a quem dá com alegria. Aleluia. Quem dá o dízimo é uma dádiva, quem dá com alegria. Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha conquistado. Muita coisa, hein? Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha conquistado, sabe como? Coagido? Não. Com interesse? Não. Com espontaneidade. Tá? Com espontaneidade. O dízimo é uma oferta também. É para ser dada com espontaneidade. E assim qualquer outra oferta, a oferta espiritual, ela é dada com alegria, com espontaneidade, com amor. É porque a pessoa ama dar e não está pensando em nada do que vai receber em troca. Aí é exatamente o que o Evangelho disse: dai, sem daí esperar nada em troca. Não é esse dar hoje que está sendo pregado por aí, que é, você tem que dar para você poder prosperar. Ou seja, está colocando nas pessoas que elas têm que dar, porque por aquilo, pelo interesse que elas vão receber depois, por causa daquilo que deram. Não, esse não é o caráter da oferta bíblica, não é o caráter da oferta evangélica. O caráter da oferta é ter prazer em dar, ter prazer em ofertar, ter prazer em oferecer. Esse prazer é movido pela graça de Deus, mediante a qual Ele nos deu o seu Filho. Ao nos dar o seu Filho, será que Deus estava dando o dízimo dele para nós? Jesus é 10% do que Deus tinha? O que era Jesus para Deus, para o Pai? E foi o que Ele deu com alegria. Com alegria. Deus deu Jesus. Para que nós aprendamos o que significa isso. O Evangelho não é receber, o Evangelho é dar. Tem gente que fica só naquela atitude de querer receber, querer receber, querer receber. Aprender até a falar nas igrejas por aí: receba! Não, o Evangelho de Jesus nos ensina a dar. Dai e dar-se-vos-á. Medida boa, cheia, recalcada, sacudida e transbordante. Mas aquele que dá não pensa nessa medida que vai receber em troca. Ele dá porque ama, ele dá porque está alegre, ele dá porque está cheio de graça. É por isso que ele doa. E não com interesses sórdidos, mas com espontaneidade. Isso é maravilhoso. Tá? Isso é maravilhoso. E isso é raro, a gente vê muito pouco isso.
O Salmo 45, 7 fala do óleo de alegria. Eu coloquei ali entre parênteses, óleo de alegria. Salmo 45, 7. Óleo de alegria, ou seja, a unção de Deus, a unção que é esse conhecer a Deus, é que nos dá essa alegria de ofertar, essa alegria de oferecer que Paulo diz em 2 Coríntios 9, 7, Deus ama quem dá com alegria. Maria deu reconhecendo a dignidade de Jesus. Tá? Como Deus, como Filho de Deus, santo, justo e verdadeiro. Eu dou o dízimo porque eu reconheço a dignidade da palavra de Deus. A palavra de Deus que é a minha salvação, a verdade que me salva, que me liberta, que me purifica. Dar o dízimo é lançar o óleo sobre Jesus. Dar o dízimo ou oferta é fazer a mesma coisa que Maria fez. Tá? É jogar o óleo sobre a cabeça, é jogar o óleo nos pés. Isaías 52, 7. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. As pessoas que ofertam, as pessoas que dizimam com alegria, não estão fazendo isso apenas pensando em que estão participando de um clubinho chamado igreja, onde ela dá uma mensalidade. Não é esse pensamento. Não é esse pensamento ímpio, que muita gente já disse por aí, que é como se fosse pagar um pedágio para ir para o céu. Não é isso não. Mas é um sinal de que essa pessoa realmente está sendo edificada, salva, resguardada, protegida, curada, tocada. Deus está fazendo uma grande obra na vida dessa pessoa. Ela está com o coração aberto a doar. Isso é maravilhoso. Tá? Reconhecendo a dignidade de Deus, a dignidade da sua palavra. Eu fui pregar numa igreja um dia de domingo de manhã aí. Depois que eu preguei, né, o pastor da igreja, muito contrito, ficou muito tocado pela palavra. Falou para mim assim, pegou no microfone e falou para todo mundo: irmãos, se eu tivesse agora aqui, se eu tivesse 500 milhões de reais, seria ainda pouco para oferecer para o pastor Edivaldo, depois dessa palavra que ele trouxe aqui para nós hoje. Esse sentimento é um sentimento de quem realmente é tocado por Deus. Porque quem não é tocado por Deus é egoísta, é mão fechada, não dá nada, mas quer receber. Não dá porque não valoriza, porque não reconhece a dignidade. Não reconhece a dignidade. Maria estava ali fazendo um reconhecimento público da dignidade de Jesus. Jesus vale muito para mim, muito mais do que eu estou doando agora aqui. O ato dela foi um ato com contrição, ou seja, contrição é um ato de piedade. Piedade é a verdadeira espiritualidade da pessoa. O homem carnal não dizima, o homem carnal não oferta. Quando o faz é com interesse ou por coação. Essa semana nós estávamos um grupo conversando de pastores que a gente viu por aí que fazem uma verdadeira coação para tirar dinheiro das pessoas. E eu já vi reuniões como essa, em que pastores chegam e falam assim: olha, se fosse numa reunião como essa nós estamos aqui hoje, começaria o culto assim: hoje nós vamos recolher aqui. Eu sei que tem 10 pessoas, na mente dizendo que é o Espírito Santo, hein? O Espírito Santo já me disse que tem 10 pessoas aqui que vão doar aqui hoje 10 mil reais. Vamos lá, estou esperando, pode começar.
por aí vão. E muita gente vai, porque muita gente vai e dá, porque estão também não só coagidas, mas também interessadas no que vão ganhar depois disso como recompensa. Então, tanto os pregadores falsos, esses mercenários, quanto as pessoas que os seguem, estão no mesmo pecado, estão na mesma cobiça, estão na mesma avareza. Não há doação aí, há coação. Uma letrinha só, não é doação, é coação. E os coagidos são também interesseiros. Não estão fazendo isso por um ato de contrição, porque estão contritos. Zaqueu estava contrito com a visita de Jesus na sua casa, comendo na sua mesa. E Zaqueu, contrito de coração, ele disse: Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais. A todas as pessoas a quem eu roubei ou defraudei. Zaqueu era um publicano. Publicano significa hoje um político. Já pensou se os políticos fizessem isso que Zaqueu fez? O Brasil sairia da crise agora. Não ia nem precisar mexer na aposentadoria dos velhinhos. E obrigar as pessoas a trabalhar mais do que conseguem, para manter um presidente golpista no governo. São homens de Belial, pessoas que não têm Deus, e por isso não pensam em ninguém, a não ser em si próprios. Como Judas. O que é isso? Para que esse desperdício? Quando o crente começa a ganhar um pouco mais, opa, estou ganhando mais, e meu dízimo vai aumentar, você acha que isso aqui é dinheiro demais, não pode dar isso tudo não. Homens carnais não dão com alegria, tá? Somente um homem espiritual dá com alegria, oferta com alegria, dizima com alegria. Não é coagido, não é interessado, é porque está alegre com Deus, está realizado na presença de Deus, está agraciado por Deus. A oferta de Maria, como toda oferta, representa também, é como uma representação pessoal, é como se fosse uma oferta de si mesmo, um reconhecimento de propriedade. Eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Deus. Eu dou o meu dízimo porque eu reconheço que tudo é dele, não só esse dízimo. Eu oferto porque eu reconheço que tudo é dele e eu também sou dele, e sem ele não podia nada. Sem mim nada podeis fazer. Representa uma dependência, não é? Uma rendição. Eu escrevi algumas palavras ali: rendição, entrega, sujeição, submissão. Tá? Que tudo isso está resumido no sacrifício vivo, santo e agradável que Paulo escreveu em Romanos 12, 1 e 2. Como que nós hoje derramamos esse óleo sobre a cabeça de Jesus? Apresentando a Ele o nosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. É assim que nós imitamos Maria, irmã de Lázaro e de Marta hoje. Por isso que o Evangelho devia ser pregado em sua memória, para nos trazer essas lições. E também
como Maria fez essa oferta diante de todos quantos ali estavam presentes, ela o fez também não para aparecer diante dos outros, mas como um testemunho, procurando demonstrar a todos quem Jesus era para ela. Quem Jesus é para você. Eu coloquei o texto aí de Efésios 2:7, que coloca o propósito pelo qual Deus nos agraciou com a obra da salvação, para mostrar para todo mundo, para mostrar nos séculos vindouros, tá, a sua grande misericórdia, a sua grande graça para conosco em Cristo Jesus. O que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Esse é o caráter de uma verdadeira oferta. O mundo espiritual é feito de oferta. Deus tomou a iniciativa. Ele fez a maior oferta. Ele ofereceu seu Filho, Jesus. Mediante a obra da salvação, nós fazemos a próxima oferta. Nós nos oferecemos a Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus. Tudo que eu sou pertence a Ti, Jesus. Tudo que eu tenho, inclusive meu dinheiro, pertence a Ti, Jesus. O meu tempo pertence a Ti, Jesus. A minha família pertence a Ti, Jesus. Eu não sou dono de nada, o Senhor é dono de tudo. Eu ofereço tudo isso a Ti. Davi era o rei de Israel. O rei seria o homem mais rico da nação. E Davi diz assim: o Senhor é a minha porção. O Senhor é o meu cálice. O Senhor é o arrimo da minha sorte. Outro bem não possuo além de Ti somente. Deus nos deu Jesus. Nós nos damos a Deus. Com tudo e em tudo. E esse dar, essa entrega, surge em todos os sentidos. Na nossa vida de oração, na nossa vida profissional, na nossa vida civil, na nossa vida de seres humanos, na nossa vida de crentes, na nossa vida de congregação. Fazemos isso porque somos de Jesus. E isso é a nossa oferta. Esse é o óleo, essa é a homenagem que estamos fazendo, como Maria fez, é a homenagem que fazemos a Jesus. Ele se deu por nós, nós também nos damos a Ele. Nós também nos entregamos, nós também nos rendemos, nós também ofertamos tudo ao Senhor. Aleluia. Oremos então agora. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Senhor nosso Deus, nós queremos começar agradecendo a Ti pela grande oferta que nos fizeste, pelo grande óleo que derramaste sobre nós, nos dando Jesus, nos dando o Espírito Santo, abençoando-nos, ó Deus, com dupla honra, sem nenhum merecimento da nossa parte. Ó Deus Todo-Poderoso, em Tuas mãos entregamos também a nossa vida, oferecemos a Ti, Senhor, tudo que somos, tudo o que temos, por causa da Tua glória, por causa da Tua dignidade, por causa da Tua grandeza, por causa da Tua bondade, da Tua benignidade e da beleza da Tua
santidade, Senhor. Oferecemos, apresentamos a Ti. De pé agora na presença do Senhor e te darei, Senhor Jesus, te entrego o meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente, meu coração, minhas emoções, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas vontades, meus bens, minha casa, meu trabalho, minha família, meus entes queridos, meus dias de vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu transformo agora nesse bálsamo de nardo puro para derramar sobre a tua cabeça, para ungir os teus pés, para dizer através dessa entrega, dessa oferta: